Oi, 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 turma! Como é que vocês estão? Então, vocês sabem que toda profissão tem os seus mestres. E no nosso ofício não é diferente. Nós fomos moldados por grandes gigantes da arte. E essa semana eu quero homenagear todos aqueles que fizeram parte da nossa história e que também elevaram a nossa profissão à ciência, arte e cultura. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Christian Schipper, sou barbeiro e cabeleireiro há mais da metade da minha vida e não cuido só do styling e do corte de cabelo dos meus clientes, mas também adoro fazer uns cortes meio polêmicos, talvez como Luiz Longueiras. E hoje eu quero trazer para vocês a história do Luiz Longueiras, um dos nomes mais respeitados na área da formação técnica na Europa e com certeza no mundo. Grande referência quando o assunto é cortar cabelo com intenção, mas intenção de verdade. O Luiz Longueiras nasceu na Galícia, região norte da Espanha, conhecida pela sua tradição, cultura forte e clima rural. Me lembra o Rio Grande do Sul? Será? Desde jovem, ele demonstrou uma paixão obsessiva pela estética, forma e simetria, e também assimetria. E a tesoura, claro, foi o grande instrumento preferido dele. Ele não queria só cortar cabelo, ele também queria criar estruturas como um escultor faz com o mármore. E cá para nós, gente, ele podia não ser arquiteto no diploma, mas eu tenho certeza, e falo isso com toda autoridade, que sim, ele era um grande arquiteto na essência. Porque cada corte que ele executava era como se ele planejasse uma planta baixa. E cada ângulo é como se ele elevasse a estrutura de um prédio. Ele projetava cabeças como se fossem catedrais em miniatura. Vocês têm noção disso? Ele iniciou a carreira dele nos salões pequenos, como acho muitos de nós iniciamos. E eu sempre digo, se tu não iniciou num salão pequeno, varrendo, lavando cabeça e observando, tu começou errado. E aos poucos foi aprendendo com os olhos e com o silêncio. Eu me identifico muito com Longueiras nesse caso, porque meu primeiro mestre foi o Iramar Leal. E quem é da minha cidade sabe de quem eu estou falando. E é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, um grande carinho até hoje, porque ele me ensinou assim, aprendendo a observar e executar da mesma forma que ele fazia. Então, Ira, aonde tu estiver, valeu, mestre. E a curiosidade maior, e quase ninguém sabe, a não ser quem já estudou num Instituto Longueiras, numa academia Longueiras, é que depois que ele começou a cortar cabelo e com essa visão de artista plástico, de arquiteto, ele começou a observar os mendigos na rua e como uns cortavam os cabelos dos outros. E assim ele criou a técnica dele, a técnica chamada Huecos. Após anos de formação, enfim, o Longueiras abriu o seu próprio salão e que rapidamente se destacou pela qualidade, obviamente, e pela excelência no atendimento com base técnica. E é uma coisa que eu sempre bato no martelo com todos os meus alunos e com vocês aí. Precisamos saber atender o cliente. E atender significa atender a expectativa dele. Logo na sequência, ele criou a Academia Longueiras, com sede principal em Barcelona. E depois, ramificações e parcerias por toda a Espanha, América Latina e também no Japão. Longueiras também era muito voltado para essa área educacional, igual ao Vidal Sassoon. Christian, eu não sei quem é Vidal Sassoon. Assiste esse vídeo aqui, mas só depois que terminar esse. Enquanto muitos ainda pensavam que cortar cabelo era só tirar as pontas, o Longueiras revolucionou isso. Ele ensinava arquitetura capilar, com régua, divisão e equilíbrio. Às vezes, bastante desequilíbrio também. Com um método de ensino único, visualizando sempre o caimento do fio. Quem mais cortava assim, visualizando o caimento do fio? Alguém sabe me dizer aí? O Longueiras desenvolveu um método de ensino muito contemporâneo para a época.
Mesmo baseado na divisão clássica da cabeça e com cortes estruturados, ele criou um estilo de leitura tridimensional da forma de cortar cabelo. E ele é um dos responsáveis por disseminar na Europa que cortar cabelo não é só prática, é estudo, técnica e arte. Ele introduziu a cultura de avaliar o movimento do fio antes do corte e prever o caimento deste cabelo, e assim adaptar o corte ao formato do crânio, do rosto e da personalidade de cada cliente. E é o que eu sempre digo para os meus alunos e para vocês aqui. Nós temos que prever e sempre avaliar o movimento do fio. Para isso é sempre bom fazer uma anamnese, não só na ficha, mas também entender as curvaturas e todos os tipos de cabelo. Tem um vídeo aqui também. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, com certeza, o Longueiras elevou o corte a um nível de engenharia emocional. Ele estudava a cabeça, mas com certeza eu acho que ele ouvia a alma da pessoa. A Academia Longueiras formou milhares de profissionais pelo mundo. Muitas escolas no Brasil, Portugal, Itália, Chile, com certeza usam técnicas baseadas no Longueiras. E principalmente na Argentina, onde tem ou tinha, me digam aí nos comentários, porque quando eu fiz meu curso lá, ainda havia Academia Longueiras, e posso dizer, vale a pena. Façam. Vocês vão abrir a mente. E o que eu posso dizer para vocês é que sim, vale muito a pena. 4 anos de curso foram de explodir a cabeça. E como era muito conhecido no mundo, ele participou de eventos internacionais, seminários, congressos y, claro, muchos eventos da área da beleza. Se ganó pronto el título de El Dalí de la peluquería y 20 años de amistad los unieron. Fue él quien le animó a crear, por lo que aparte de a su profesión también se zambulló en la creación artística. Fotografía, pintura y escultura le inspiraban por igual. Fiel defensor de la formación, apostó por la instrucción de profesionales creativos y siempre tuvo claro cuál sería el motor de su vida. No temer nunca a nada. Hacer mientras no molestes a los demás, hacer toda la locura que puedas. O Longueiras sempre defendeu uma base teórica sólida. Quem foi meu aluno aí? O que eu sempre disse para vocês? Porque para ele o improviso vem depois da estrutura. E isso é um fato, gente. Para quem corta cabelo, primeiro nós temos que estruturar o corte e depois nós trabalhamos o improviso, a nossa assinatura. Nós damos o nosso caimento ao corte. Mas primeiro, tu tem que aprender a regra, para depois quebrar ela. O Longueira, gente, tem uma visão profunda da nossa profissão. E para ele ser um bom profissional em cortar cabelo, precisava de, primeiro, claro, ter base artística. Para ele era necessário que nós víssemos o mundo entre formas e cores. Depois, ter base técnica, claro, sempre. Medir e entender a proporção das coisas. Ter uma base humana, que essa também para mim é uma das importantes. Acho que todas deles são importantes, mas enfim. Ter uma base humana, aprender a escutar e principalmente a se conectar com o teu cliente. E em muitas entrevistas, o Longueiras afirmou que cortar cabelo é traduzir a identidade da pessoa em uma forma que se mexe. Diferente es lo que más vale en el trabajo, en la vida, ser diferente, no ser como la masa. E como a gente não vai respeitar um cara desses? O cara foi um dos primeiros profissionais europeus a usar o vídeo como ferramenta de ensino, mesmo antes da era digital. Ele simplesmente criou apostilas ilustradas, painéis muito didáticos e materiais técnicos visualmente ricos, que se tornaram base de estudos para muitos cursos de cabeleireiro profissional até hoje. E, merecidamente, recebeu muitas e infinitas homenagens em congressos internacionais. E, até hoje, é considerado um mestre formador, não só de cortes, mas também de mentes criativas. E em tempos de redes sociais como hoje, que os feeds são somente antes e depois, o Longueira sempre nos lembra que a forma precisa ter fundamento e a técnica deve vir sempre antes do feed. E a influência dele está em tudo, nos cursos modernos de visagismo, nos cortes com base, nos cortes com muitos huecos.
e na ideia de que a tesoura é uma extensão de nós, da nossa mente criativa. Cara, era um mestre mesmo. O Luiz Longueiras pode não ter virado o nome da moda, mas com certeza virou um nome com muito fundamento. Ele pode não ter viralizado, mas com certeza ele formou. E é por isso que nós, profissionais que amam e estudam cabelo como arte, devemos agradecer e manter sempre vivo esse legado. E se tu aí gostaste de conhecer a história do Luiz Longueiras, me conta aí embaixo. Tu já tinha ouvido falar nele? Ou já estudaste alguma técnica baseada no método dele? E se tu aí desse lado quer ver mais nome desses por aqui, já deixa teu like e também compartilha esse vídeo com algum colega nosso de profissão. Também se inscreve no canal, porque toda terça e quinta eu tô aqui falando sobre cabelo e aos domingos aquele vídeo especial falando sobre business, negócios, como administrar o nosso negócio na área da beleza. E assim como eu tô crescendo o meu aqui, eu quero que vocês cresçam o de vocês aí. E claro, não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, que por enquanto ainda não são sensuais, mas só por enquanto. E eu aguardo vocês no nosso vídeo de domingo. Valeu, tchau!